Vim aqui à tribuna novamente para pedir pedido de asfalto e capina. E também pedido de asfalto e capina para a rua do Pintinho, é o pedido de transporte, porque nos finais de semana e feriado não tem ônibus circulando. Aí tem as pessoas idosas, tem uns cadeirantes que querem vir à missa ou fazer seus passeios, precisam do transporte. Os que não têm carro para circular na rua. Meu boa noite, obrigado. Com a palavra o vereador João José. Está no jeito aí, meu amigo? Vai passar lá? Essa indicação que eu fiz, gente, é um pedido lá dos moradores da Sagrada Família. Uma parte ali, se vocês repararem, uma parte está concretada. Pode passar. Esse local, né, aí, esse aí é a Rua Princesa Isabel com a São Carlos. O pessoal tem necessidade de descer nesse local aí para pegar o ônibus na parte de baixo. E pode passar, meu amigo. Olha as condições aí, o lugar que o pessoal passa, né? Aí levei o secretário no local, ele me prometeu, né, que vai fazer um projetinho, inclusive lá na rua também tem um muro para ser feito. Eles não fizeram a foto, mas o secretário teve no local lá e viu que tem necessidade de fazer o muro, porque nesse local tem uma passarela muito ruim e tem umas casas, né, que dependem também dessa passagem. Muito obrigado, boa noite. Proposições avulsas em discussão. Meu Deus. Alexandre, vereador Alexandre. Tem um branco. Boa noite, senhor presidente. Os anos já estão chegando para o senhor, né? Até meu nome já está esquecendo. Pois então, a indicação que eu fiz foi com relação ao SOS. Muitas pessoas têm me parado na rua, já me pararam e com frequência param, e com certeza já pararam os outros vereadores também, questionando a legitimidade do SOS estar cobrando o estacionamento da cidade. Então, a indicação que eu fiz, que o Executivo encaminha a esta casa, a documentação, como que foi que surgiu o SOS. Eu não sei se algum dos vereadores dessa legislatura, eu não me recordo se já foi cobrado, ou se da outra legislatura também já foi cobrado, eu não me recordo. Mas eu gostaria que encaminhasse a essa casa, está na Justiça, Helder? Que encaminhe os autos o número dos autos do processo, então, porque a essa casa. E uma outra pessoa, uma senhora me questionou essa semana com relação aos funcionários, se eles têm ou não a carteira assinada, os TPS deles assinada, como que eles são? Eles são concursados? Então eu falei assim, eu não sei lhe dizer. Só sei que, se porventura eles não forem concursados, eles não são, que eu nunca ouvi dizer de concurso para essas pessoas. Se eles não estiverem carteira assinada, a carteira deve ser assinada nas primeiras 48 horas que a pessoa vai trabalhar. Se eu fosse o advogado deles, eu iria entrar com ação em face do SOS e iria chamar a prefeitura para responder. Então, se eles não estiverem regularizados, nós, munícipes, estamos correndo um sério risco de estar pagando verbas trabalhistas. E se, porventura, não estiver fazendo isto, que não é competência da Câmara, de questionar com relação
se os funcionários de determinada empresa, de determinado local, têm ou não CTPS assinada. Mas nada impede que possamos encaminhar um documento à Delegacia do Trabalho para que esteja procurando investigar se eles estão regulares. Boa noite, muito obrigado. Lidson Lena. Trago para a discussão, nessa casa, 3 proposições, são as indicações de números 637, 638 e 639. Por ordem, a 637 fala sobre a rua, por muitas vezes aqui já feita indicações, Rua Cirilo do Carmo. Por favor, a primeira apresentação. Eu estou sem o controle aqui. Não, é a Rua Cirilo do Carmo, mato lá. Isso. O que ocorre? É uma rua muito inclinada, de pedra fincada. Então, a vegetação já está passando por cima das pedras. Então, com isso aí, o carro, para subir ali, ele vai patinando, vai deslizando e, principalmente com chuva, graças a Deus a chuva chegou. Você vê a situação aí, isso aí está na lateral de um passeio. Né? E está tendo esse transtorno. Mas andando pela cidade, com a chuva, abençoada chuva, a gente tem percebido que várias ruas estão precisando, está tendo essa demanda para poder fazer a sua limpeza. Então, eu acredito, espero que seja providenciado para que as ruas sejam atendidas, em especial ali, ruas do bairro Nova Era, Rua Cirilo do Carmo. Pois bem, passando para 639, diz respeito à Escola Municipal Santo Antônio, na comunidade rural do Pau de Cedro. Em visita àquela escola, mais uma vez, que um tempo atrás eu já havia questionado um determinado problema, a gente percebe aí, tem 2 padrões. Um é da igreja, o outro é da escola. Para nessa foto aí. Vocês podem observar a altura correta do padrão, que é o padrão maior, que é do confrontante ali com a escola. E baixinho, pequenininho ali, que eles estão um na frente do outro, é o da escola. Eu já havia feito essa indicação uma vez, não é para essa secretária, é para outra secretária, porém eu resolvi repetir. Então, ela está fora do padrão da CEMIG. E, além disso, pode prosseguir. Ali é o pátio onde as crianças brincam. Até o ninho de passarinho tem dentro do padrão, dentro do próximo relógio. O vidro já está quebrado, ali próximo ao medidor, e isso pode vir a trazer algum problema, que é o pátio das crianças brincarem. A gente vê agora as vidraças, são os vidros da escola. Pode prosseguir. Uma sala, outra sala, e o pior ainda é esse aí, que o vidro está até pendurado, e os alunos tudo lá dentro, de outra sala. Está vendo? O vidro está pendurado. Então, um perigo muito grande de uma criança se machucar, acabaram as projeções. Se machucar. Então, é um pedido para que a escola possa ou substituir os vidros, ou substituir por vidros aramados, que são vidros mais resistentes, forte. Uma pena dizer que quem faz aquilo ali na escola são os próprios moradores ali, a própria meninada. Não sei se é da escola, mas, infelizmente, a própria população, a criançada, a molecada, é que vem fazendo isso. Infelizmente, a gente tem muito a lamentar. Daqui a pouco vão querer tirar a escola por causa disso, uma situação dessa. Além do problema das classes multisseriadas, tem esse problema também de vandalismo. Então, que o Poder Executivo possa ter alguma ação com relação a esse problema naquela escola, uma escola de uma comunidade muito carente. E, por fim, a 639 diz respeito a uma solicitação ao Executivo, ao seu prefeito, porque nós temos o projeto 089, daqui a pouco vai ser discutido, que o ex-vereador, o chefe do departamento Marcos Jardins esteve aqui, o Marcos Arlindo, com relação ao projeto 089. E ali, o projeto 089 diz da adoção de praças, de canteiros centrais, etc., para que o Executivo mande a relação, porque para ter um projeto, você tem que ter uma relação de quais são os locais que poderão ser adotados
né? Então, que mande essa relação para a gente aqui, para a gente poder estar sabendo onde está pisando, o que nós estamos aprovando. Né? Seria só isso por enquanto. Obrigado. Proposições avulsas em discussão. Marco Nunes. Obrigado, senhor presidente Meikilo, em exercício. Só dizer o seguinte, agradecer, né, a população de Nova Viçosa. Eu tenho também aí algumas indicações, principalmente a reclamação, e a indicação está lá, às vezes o SAI, né, continua ainda, né, pelo menos essa reclamação foi nesse sentido, o SAI vai fazer um determinado serviço, nesse caso ali foi um serviço na rede de esgoto, e não consertou, digamos assim, o calçamento adequadamente. Outra reivindicação da população local, que a gente indica para o Executivo, é a questão do trânsito, né? Alguns locais que, para o Departamento de Trânsito, dar uma olhada lá com carinho, está lá direitinho nas indicações, porque estacionamento de veículo, às vezes uma placa de proibido parar e estacionar, ou falta uma placa de ponto de ônibus, e aí as pessoas estacionam, as coisas não funcionam. Infelizmente, como o vereador Lídio aqui colocou, né, a gente cria, Lídio, no Brasil, uma ideia de que a prefeitura tem muito dinheiro, que o dinheiro da prefeitura está sobrando, dos políticos, e aí a gente tem esse problema sério, né, daquilo que é público não tem dono, então o menino joga pedra no vidro da escola, né, não sabendo que isso vai custar para o nosso bolso mesmo, o remédio que falta, às vezes, na farmácia, é porque o vidro foi quebrado, né, e assim, também em Nova Viçosa nós temos alguns problemas desse tipo, né, não tem um ponto de ônibus, mas é costume o ônibus passar ali, né, mas a pessoa vai, Geraldinho Violeria, estaciona o carro dele lá, e aí a famosa lotação tem que parar no meio da rua, aí atrapalha o trânsito, é todo um problema de mobilidade. Então, gostaria que o Executivo, com carinho, olhasse isso. Aliás, né, o Executivo podia, né, eu sei que melhorou muito as informações, essa troca de informações entre nós e o Executivo, mas eu acho que ele tinha quase que ter um departamento de comunicação entre nós e eles, porque eu acho que só aquelas respostas que o secretário Piovesan dá, elas são insuficientes. Talvez fosse interessante, quando atender uma reivindicação aqui dos vereadores, atendemos, que a gente receba isso, que a gente devolve para a comunidade, é uma maneira também da gente melhorar a comunicação entre nós, executivo, e entre o executivo e a gente e a comunidade. Obrigado, Meikilo. Boa noite. Proposições avulsas em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Proposições aprovadas. Leitura dos projetos. Discussão e votação dos projetos. Projeto de lei número 087 de 2015, em primeira votação por maioria simples, do vereador Carlitos Alves dos Santos. Dispõe sobre o descarte de produtos, subprodutos ou resíduo que contenha gordura, óleo vegetal ou animal nas redes de esgoto e pluvial. Projeto 087 em discussão. Boa noite, senhora presidente, colegas, público presente, todos que nos assistem através do meio de comunicação. Esse projeto de lei, da minha autoria, quando ele foi lido nessa casa, eu não estava na reunião, e foi na primeira votação, o vereador Geraldo Deusdit pediu para tirar de pauta, né? Só um pouquinho. Ele pediu vistas ao projeto. Desculpa, ele pediu vista. Que é uma semana de prazo, e inclusive a mesa diretora naquele momento, vereador, entendeu importante, porque o senhor não estava aqui, então fica mais fácil com a presença do senhor. Não, obrigado. Com isso, eu queria pedir os colegas para votar a favor desse projeto. Esse projeto é um projeto que, hoje, o município, bares, restaurantes e outros mais que usam frituras, escolas, entendeu? Que utilizam
vários tipos de gordura, óleos, para reciclar esse projeto. Mas o projeto está mais focado para restaurantes, grandes empresas, igual a Viçosa. Pode acabar o assunto aí, depois eu continuo. Perdão, vereador, é porque nós estamos discutindo a respeito do seu projeto, mas daqui a pouco eu te faço a pergunta. Obrigado. Obrigado. Eu pedi até o raciocínio. Começo. Por que eu pus esse projeto aqui? Simplesmente porque nós todos sabemos que cada litro de óleo hoje, indo para a água, ela polui 25 mil litros de água. Com isso, eu procurei saber de algumas empresas até sobre o assunto, inclusive tem uma em Viçosa, que já faz essa coleta, e entramos até em acordo, de certa forma. Não foi só uma empresa, foi várias que eu procurei. Essas empresas estão dispostas a fazer coletas em colégios por conta dela, por ponto, ecoponto em colégios. Aonde que o município quiser que adeque um ecoponto, não sendo em restaurantes e outros locais dessa forma que tem o lucro direto, ela vai ajudar e contribuir com isso, com marketing, com tudo. Eu queria pedir para os colegas votar. Pois não. Obrigado, Mequilo. Primeiro, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto. Eu acho que tudo que vem, né, para melhorar aí a questão do meio ambiente é extremamente interessante. Você me desculpe, o que eu estava perguntando para o Lídio é que na reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, a gente estava discutindo sobre a questão da aplicação da multa. Então, a pergunta que eu ia fazer a Vossa Excelência é quanto que é a multa do projeto. No meu aqui ainda está 35 FMs, mas o Lídio já disse que abaixou. Geraldinho, desculpa. Geraldinho essa multa o Geraldinho vai apresentar uma emenda para baixar. Ok, bom, tá certo. Deixa a gente discutir. Agora, eu penso que a multa, essa multa não é para escolas. Essa multa não é para o cidadão comum, que vai pegar o óleo, vai entregar para ser reciclado. Essa multa é só para as empresas, igual restaurantes, outros mais, por exemplo, produzem batata frita, outras coisas mais, entendeu? Na verdade, Mequilo, a princípio nós achamos a sua multa aqui muito exorbitante, uma multa muito pesada. Mas, assim, a nossa preocupação é a gente fazer um balanceamento, que é um problema que tem no município, entre uma multa pesada demais, que é impossível de ser paga, mas também uma multa leve demais, que a pessoa prefere poluir e pagar o prejuízo, entendeu? Essa que era a questão que eu queria debater, mas obrigado por enquanto. Marcos, eu estou aqui para discutir, para melhorar o projeto. Se os colegas acharem que tem que pôr mais alguma emenda, melhorar o projeto, eu sou favorável, porque eu estou preocupado com o meio ambiente. Inclusive, vai vir um projeto novo aí para a coleta de água, que vai ser bem polêmico, entendeu? No futuro também. Ultimamente, eu tenho olhado muito só o lado do meio ambiente. Por eu ser presidente da Comissão Meio Ambiente, os projetos que eu estou elaborando, os últimos, é só para olhar mais a água. Nós estamos cheios de problema no município por causa disso. Entendeu? Mas todos os colegas que quiserem, se for para melhorar o projeto, para apresentar emenda, que apresente. Mas eu peço para os colegas votar a favor do projeto. Obrigado. Projeto em discussão, vereador Geraldo Deusdedite. Boa noite a todos e a todas, vereadores, vereadoras. Primeiro, o vereador que é autor da lei, nosso vice-presidente da Câmara, parabenizá-lo pela iniciativa. Bem, o projeto ele é muito sábio e essa busca, né, desenvolvimento da valorização do nosso meio ambiente, ela é lógica. Independente se a multa for 1, ou 2, ou 10, ou 100, né, a gente primeiro tem que conscientizar a nossa comunidade que esse óleo, a cada litro poluído, polui 25 litros de água. Então, parte nesse princípio da gente trabalhar a conscientização da comunidade. Segundo, eu fiz uma emenda substitutiva dessa redução do valor, que nada mais é dessa conscientização. Segundo, eu fiz a proposta de que as escolas públicas, as instituições públicas, todas elas, tenham esses ecopontos. Porque nada mais professor Delmino, a gente fornecer a lei e falar para o cidadão, se vira aí, você joga esse óleo onde quiser, deixa onde quiser, mas passa do princípio que nós também temos que ter e dar subsídio à comunidade e educá-la e mostrar onde que você vai destinar o óleo. Também, hoje, os resíduos, papelão,
alumínio, o óleo está se tornando um produto valioso no mercado, as escolas também podem desenvolver projetos para elas próprias, através do papelão também. O que é eu juntar cada aluno 1 quilo de papelão por dia, no final do ano, quanto vai dar de papelão? Pode reverter lucro para a escola. A gente pode discutir isso também, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Mas a proposição que eu fiz de que as escolas, a gente podia discutir esse projeto mais, faço a indicação ao senhor, que o senhor ou peça retirada do projeto, para a gente discutir ele, né, com as outras comissões, com o Marcos, que sugeriu algumas outras modificações, que as escolas também sejam parceiras. Depois o senhor me dá uma SAAI. Sim, senhor. Olha, antes de pôr esse projeto em votação, eu procurei empresas, esse óleo tem um valor. Tem empresa hoje que eu procurei antes de pôr esse projeto, que ela se comprometeu comigo indiretamente, sem documento, de montar os ecopontos por conta dela, fazer uma educação com a comunidade sozinha, pegar um bairro modelo e doar as vasilhas. Nessas vasilhas, essa empresa, a cada 10 litros, vai doar 1 litro de detergente. Então, assim, isso tem um valor, mas o valor maior é para o meio ambiente. Então, a coleta desse óleo não vai gerar despesa nenhuma para o município, nem escola nenhuma. Inclusive, qualquer uma dessas empresas que assumir isso, os ecopontos, a manutenção é por conta delas. Só tem que virar lei, mas é por causa, simplesmente, das empresas que produzem mais quantidade, para eles pegarem esse óleo e pôr numa vazia adequada, para as empresas virem buscar esse óleo. Então, esse projeto, antes de pôr ele aqui, eu já conferi, olhei isso tudo. É lucro para a empresa. A empresa pega esse óleo, faz um sistema de filtragem nele e ele vira biodiesel. Então, assim, antes desse projeto, eu discuti, conversei com pessoas da área. Então, assim, não tem como o município ter despesa, não tem como escola. Por exemplo, eles vão incentivar o aluno a trazer o óleo. Isso eu converso discutindo com as empresas, com 2 empresas que eu discuti. O aluno trazendo o óleo para a escola e pano no ecoponto, entregando ele lá, ele vai receber um presente, um brinde. E eles querem pegar um bairro modelo, chegar esse bairro modelo. Vai nas comunidades e pergunta, você quer juntar o óleo? Está aqui o galão, 10 litros. Quando fizer 10 litros, um detergente. Isso foi 2, e uma terceira que eu discuti, ficou mais ou menos. Então, antes de fazer isso tudo, eu já olhei. Agora, a gente, Nobre Colega, a gente tem que dar passos. Não dá para nós já bolar o sistema do óleo, já tentar melhorar o meio ambiente só com óleo, assim, imediato, já preocupar com o papelão na escola, com tudo. Vamos dar um passo. Faça um projeto sobre papelão, que eu vou ajudar, se puder ajudar, puder pôr menos, eu vou. Então, vamos cuidar, cada um de nós, fazer a parte deles. Que não dá para fazer tudo de uma vez. Então, só isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Só peço aqui 30 segundos, se for necessário, que seja destinado, então, essa forma de parceria, então, como vai ser destinada aos empresários. Como vai ser bolado essa parceria, né? Então, por isso que eu digo que o projeto ele vai crescendo aos poucos, né? Mas a gente já tem que determinar como seria ou como será essa parceria. Obrigado e boa noite. Sim, senhor, nos nossos 30 segundos que eu pedi, né? Pede mais tolerância. Para a gente concluir. O vereador Geraldo, existe em Viçosa muitas associações, inclusive pesquisando, parece que tem algumas associações que trabalham com essa reciclagem para a produção de sabão. Para você ter uma ideia, eu tive, acho que foi ano passado, não sei, a associação que existe no município de Guaraciaba, eles têm tanta demanda que lá falta esse óleo utilizado para eles produzir esse sabão. Né? Então, é o caso também de incentivo às associações, né, para poder passar a trabalhar com essa matéria-prima. Obrigado. Sabão, detergente, biodiesel e outros produtos. Obrigado e boa noite. Bom, na verdade, o projeto, a semana passada já esteve em vistas, essa semana ele já entrou uma emenda nele. Eu sugiro que a gente faça a primeira votação do projeto e os vereadores que estiverem aí dispostos a fazer a discussão com o próprio vereador Carlitos Alves, que marque, né, na semana que vem, nessa semana até o final da semana, uma discussão, porque se tiver outras emendas, a gente ainda consegue entrar antes de terminar a votação do projeto. Mas eu acho que quando o vereador ele traz o projeto para votação, para leitura e votação, cria-se
um desejo e uma ansiedade para que o projeto ande dentro da casa. Então, nesse sentido, eu vou encaminhar a primeira votação do projeto e sugerir aos vereadores que têm questões a colocar que possam fazer isso atrelado ao vereador Carlitos Alves. Pode ser? Pode ser, obrigado. Então, está em discussão ainda pelo vereador professor Edelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Na verdade, quero cumprimentar e parabenizar o vereador Mequilo, né? Eu acho que é uma bela iniciativa, a gente vem acompanhando o mandato do senhor, e a gente está vendo realmente essa preocupação em relação à água, né? Eu acho que o momento é bastante apelativo para isso. Eu quero aqui me colocar à disposição para auxiliar o senhor, caso necessário, na segunda etapa desse projeto, que eu entendo que venha a ser exatamente a implantação dele. Tá? Parabéns para o senhor. Obrigado. Está em votação o projeto de lei 087/2015. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei 087/2015, aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 088 de 2015, em primeira votação por maioria absoluta. Cria cargos públicos de provimento efetivo e função comissionada no âmbito da administração pública direta municipal e da outras providências. Bom, só para relembrar, o projeto de lei número 88/2015, ele foi substituído, uma vez que o assunto se tratava do mesmo, foi feita uma discussão aqui na possibilidade pelo vereador Paulinho Brasília de fazer uma nova emenda ao projeto, uma vez que já tinha uma emenda do vereador Sávio José e do vereador Edelmino, e, na verdade, aquela emenda ela teria que ser feita aquele trabalho deveria ser feito pelo Executivo e não pelo Legislativo. O Executivo não faz emenda ao projeto, ele substitui o projeto. Então, para entender que o projeto número 088/2015 é uma substituição do projeto anterior, que, salvo engano, eu não consigo agora lembrar o número do projeto. 081, né? Então, o 088 mesmo? Então, está certo. Então, é o projeto 088. Em discussão, em votação, vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei 088/2015, aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 089 de 2015, em primeira votação por maioria simples, do senhor prefeito municipal. Dispõe sobre a instituição de programa de adoção de praças públicas, canteiros centrais, parques urbanos, rotatórias, monumentos, áreas verdes e espaços urbanos de esporte, educação, cultura e de lazer, e dar outras providências. Projeto em discussão, vereador Edelmino, vereador Geraldo Deusdedit, vereador Lidson Lenner. Senhor presidente, na verdade, eu venho fazer um pedido de vista ao projeto. Tem justificativa, vereador? A justificativa seria a possibilidade exata de fazer emenda ao projeto e poder colaborar com o aperfeiçoamento dele. Obrigado. Bom, nós não vamos... Vamos lá, então. Vereador Lidson Lenner, vereador Geraldo Deusdedit. Para mim, o projeto o pedido dele? Mas está discussão, ué. Mas tem que ter discussão do projeto, hein? Às vezes eu vou convencer os vereadores de não... Tá certo. Então vamos lá. Mas não vou não, tá? Não vou discutir vista, não. Vou discutir o projeto, doutor. Fique à vontade. Não, Vamos lá, bora. Bom, eu também iria pedir vistas a esse projeto, vereador Edelmino, porque eu já fiz 6 emendas a esse projeto. Inclusive, todas elas de acordo, conversado com
o chefe do Departamento de Parques e Jardins, o Marcos Arlindo, né, que, na verdade, quem idealizou esse projeto foi o Marcos, que enviou o executivo ao prefeito para mandar para casa. Né? E essas emendas foram feitas ontem, só que foi durante a reunião da Justiça e Redação, então não entrou para leitura hoje. Né? Então tem 6 emendas, então muito texto desse projeto eu não concordo, eu não votaria a favor dele da primeira votação. Sem dúvida nenhuma, o pedido de vista seria oportuno, principalmente pelo diálogo que eu já tive com o Executivo para alterá-lo. Entendeu? Então, os pontos que realmente o Marcos falou, realmente isso aí tem que ter. Vereador Geraldo. Não vou ocupar a tribuna, aproveitar o tempo de Vossa Senhoria e também lembrar uma das pessoas também envolvidas nesse projeto, da Ana Lúcia Gouveia, que também foi uma precursora do desenvolvimento dessa lei. Eu não sabia. Tá? Obrigado, boa noite. Vereador Sávio. Obrigado pela parte, vereador. Quando esse projeto chegou, eu também tive curiosidade de olhar com calma e, a princípio, também apresentar emendas. Tive o cuidado de mandar o projeto para um urbanista reconhecido na cidade pelo seu trabalho, para pedir a opinião dele. E uma coisa que ele me alertou foi sobre os anexos do projeto. Então, só queria dar um toque. Não tem anexo? Tem anexo. Só queria... Pois é. Só que não foi para a comissão analisar justamente, anexo. Olha só. Por isso que eu estou falando, vereador, porque o vereador Marcos Nunes aqui me colocou isso. E quando eu olhei só o projeto, eu também já tinha feito 3 emendas. Só que aí eu pedi à Secretaria Legislativa que solicitasse ao gabinete do prefeito o projeto digital, justamente para eu enviar para esse urbanista. E quando eu recebi pelo e-mail, estavam os anexos presentes. Então, por exemplo, eu fiquei preocupado com a regulamentação dessa propaganda. De que tamanho vai ser a propaganda? Quais são os padrões? Dependendo do canteiro, da praça. Então, isso estão nos anexos. Então, só estou falando com Vossa Excelência, porque o vereador Marcos Nunes me alertou da falta do anexo na comissão. Então, às vezes, eu não conheço o teor das emendas de Vossa Excelência, mas elas já podem estar contempladas no anexo. Eu acho que o pedido de vista vem em boa hora, mesmo porque esse projeto não tem essa urgência toda, mas é só um alerta a Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, vereador Sávio. Eu não tinha conhecimento desse anexo, não foi para a comissão analisar os anexos. Inclusive, o texto do projeto não aponta nenhum anexo, que eu li, não aponta nenhum anexo, o texto do projeto. Então, isso me preocupa. Vereador Edelmino. Bem, muito obrigado, senhor vereador. É verdade, Lidson, as coisas não podem vir pela metade para essa casa, né? Se a gente vai discutir um projeto, a gente tem que discutir o projeto na íntegra. Né, as coisas pelas metades fazem com que essa Casa Legislativa acabe tomando decisões erradas. Então, eu gostaria que o Executivo tivesse mais responsabilidade com essa questão de documento, que é lei, e mandasse ela de forma completa para essa Casa, para que a gente realmente tenha o conhecimento do que está sendo discutido e do que está sendo votado. Obrigado pela parte. Pois é, certo. Inclusive, eu gostaria, embora tenha essas falhas, de parabenizar, né, a iniciativa, né, que é um ato nobre. A gente sabe que o município não dá conta de todas as praças, canteiros centrais, etc. E essa iniciativa público-privada, essa terceirização, entre aspas, aí, né, seria, sim, uma saída nobre para que nossas praças possam ser mais utilizadas, né, e no campo visual também serem mais bonitas, mais formosas, né? Então, parabenizar a vinda do ex-vereador Marquinho aqui, que, sem dúvida nenhuma, estamos de acordo com o projeto, porém, o texto tem que ser um pouco modificado. Para discussão, a vereadora Marilange. Só lembrando aos senhores que, a partir do momento que o projeto pede vistas ao projeto, a gente tem que fazer a apreciação da vista ou não, para depois discutir. Mas, já que abrimos a discussão, vamos em frente. Mas eu venho aqui para pedir sobrestamento ao projeto.
uma vez que, se é um projeto que tem ampla discussão e que agora tem os anexos para ser discutidos, nós não teremos tempo hábil para retornar com o projeto na terça-feira que vem. Então, eu gostaria de pedir sobrestamento ao projeto, como nós temos aí, né, num prazo maior para o sobrestamento, se todas as emendas, todas as discussões forem necessárias aí, se esgotarem, a gente retorna com o projeto antes do prazo do sobrestamento. Acho que fica mais, para a gente, fica numa situação mais redonda para os vereadores que querem realmente participar e fazer emendas ao projeto. Pois não, vereador? Obrigado. Eu retiro, né, meu pedido de vistas. Eu acho que a senhora muito feliz na sua colocação, uma vez que realmente precisa uma discussão um pouco mais aprofundada a respeito do tema. Aproveito realmente para parabenizar a participação da Ana Lúcia Gouveia no projeto. Né? Acho que a iniciativa, viu, Lídio? Isso é realmente uma iniciativa nobre, mas esse cuidado que o vereador Sávio José levanta também é importante. Né? Ao invés da gente, de repente, estar dando uma contribuição, a gente acaba começando a poluição do espaço público. Ok, né? Fica aí a minha sugestão. Pois não, vereador Marcos Nunes? Obrigado, senhora presidente. Eu ia fazer uso, mas Vossa Excelência está pedindo sobrestamento do projeto, e aí eu vou só falar rapidamente. Na verdade, eu tenho algumas preocupações, e acho que é isso mesmo que eu estava falando para o Sávio, entendeu? Não sei o que aconteceu, a gente estava preocupado com coisas que estão no anexo, então é só dar uma olhada no anexo. Eu achei até que o projeto ia passar na primeira votação, e eu ia ver os anexos para ver se contempla aquilo que eu entendo. Eu também quero parabenizar a respeito do projeto, mas eu tenho, na verdade, algumas restrições. Né? Desculpa usar o tempo aqui, senhor presidente, mas, assim, eu não sei se a melhor coisa para o município é começar com essas que o Lídio chamou de parceria público-privadas, entendeu? Então, embora a gente vê essa questão de adoção de praças em outros municípios, eu ando por aí, vejo muito, eu não sei por que eu questiono se não é o executivo que tem que cuidar. Por que ele faz isso? Há uma incompetência dele? Há uma dificuldade dele? Há uma questão de custo dele? Porque, na verdade, isso, João de Josino, acaba desvalorizando o profissional, o servidor público. É um a menos que eu vou ter, porque eu estou colocando a iniciativa privada para fazer algo que é o público que tem que fazer. Quem que tem que cuidar daquilo é o público. Essas são as minhas restrições, os meus comentários, mas, enfim, não dá também para nadar contra a corrente. Não quero ser aqui um chato e votar com o projeto, porque eu tenho essas opiniões. Mas essa é uma preocupação. Cada vez mais a gente vai pegando, ao invés de nós qualificarmos os nossos servidores, ao invés de nós darmos os nossos servidores condições para trabalhar, a gente vai, entre aspas, inventando moda, dando para a iniciativa privada. Daqui uns dias nós vamos pegar os fazendeiros e falar, não, olha, nós vamos não cobrar ITR de vocês e vocês vão patrolar a estrada, cuidar. Parece que essa é uma tendência, e essa tendência me preocupa, porque eu acho que é o público que tem que cuidar daquilo que é público. Obrigado, viu, pois não. Marilante? Rapidinho, vereador, sim, só para eu concluir. Inclusive, já foi dito, senhor presidente, analisando o anexo, a gente pode até retirar as emendas, ele já está contemplando. Como a gente não analisou, como o Marcos disse aqui, às vezes nem a emenda vai precisar. Obrigado. Inclusive, assim, no exercício, quando eu estive como prefeita, eu tive um problema com uma empresa que estava fazendo uma parceria sem nenhuma documentação, e ela plantou várias mudas. E quando foi feita a reforma, a prefeitura ficou bravíssima que a prefeitura tinha arrancado as mudas. Na verdade, ela plantava, mas ela colhia para reproduzir mudas ali. Então, era uma situação também complicada. Né? Então, acho que a gente tem que, por isso eu estou pedindo sobrestamento, acho que a gente tem que ficar muito claro dentro do que é esperado, porque, com todo respeito, também não é para nenhum empresário usar o solo público para reproduzir mudas e depois simplesmente ir lá e retirar as mudas para vender e ainda ficar bravo se alguém tenha uma outra iniciativa em relação a isso. Então, acho que é ter certeza mesmo de que essa legalidade ela não vai trazer transtornos futuros até do Poder Executivo ter que pagar mudas para determinadas pessoas, como foi colocado naquela época. Então, é nesse sentido que eu gostaria de me colocar. Obrigada. Vereador João de Josino.
Carlito já deu um exemplo bom aqui hoje, né, gente? Ele passou lá na rua Cirilo do Carmo, né? Você vê que a rua que ele passou, o passeio está imundo de mato. O morador não preocupou para limpar aquilo ali. Você acha que a comunidade vai preocupar para cuidar de praça? A única pessoa, se tivesse uma praça grande que ia cuidar, que eu Marco até acho que homenageou nessa casa, que é São Zé Mota. Gostaria até que tivesse uma praça grande lá perto da casa de São Zé Mota, porque lá é um brinco, né? Então, os moradores não estão preocupados nem com a frente da casa deles, rapaz, vai preocupar de pegar uma praça para cuidar? Não tem jeito não, hein? É igual o Marco falou, isso é o município que tem que cuidar. Não é empresário que vai cuidar de praça, vai não. Então, isso para mim é furada. Boa noite. Obrigada, vereador. Está em votação o pedido de sobrestamento do projeto de lei número 088/2015. 89? 89/2015. Vereadores e vereadoras, em votação. Vereadores e vereadoras, permaneçam como se encontram. Pedido de sobrestamento aprovado. Projeto de lei número 090 de 2015, em primeira votação, por maioria absoluta do senhor prefeito municipal. Altero o caput e o inciso 2 do artigo 5º. Caput. Altero o caput e o inciso 2 do artigo 5º, acrescenta o parágrafo 3º e o parágrafo 4º ao artigo 13 e revoga o inciso 1 e parágrafo 3º do artigo 7º da Lei nº 2.427 de 2014 e da outras providências, contratação temporária. Projeto em discussão. Vereador Marcos Nunes, presidente da Comissão de Finanças, só poderia discutir, porque como está falando de contratação temporária, vereador Sávio José, porque assim, ele está tão aqui, tão sem contexto, que eu vou pedir ao senhor que fale sobre ele. Bem, o cerne do projeto é que hoje a contratação temporária, doutor Randolfo, por favor, se eu falar alguma coisa errada aqui, ele é de 120 dias, prorrogáveis para mais 120 dias, exceto para médicos, que são 180 dias, prorrogáveis também por mais 180. O que o Executivo está fazendo é passando esses que eram de 120 para 180. Então, o cerne é isso, está aumentando o tempo de contratação temporária. E está alterando também uma parte que fala que se você não for fazendo um processo seletivo simplificado, Helder, se você esgotar todas as possibilidades daquele processo seletivo, então vamos supor, era para 3 vagas, passaram as 3 pessoas, tinha 5 na lista de espera. Nenhuma das 5 quer assumir aquele cargo. Você pode, sem processo seletivo, fazer a contratação. Então, se não tiver ninguém, vamos dizer assim, numa lista de espera do último processo vigente, você pode, sem nenhum processo seletivo, contratar. Então, os 2 pontos principais do projeto são esses. A questão de poder contratar quando você não tem uma lista de espera e aumentando em 60 dias o prazo da contratação temporária. Vereador, eu posso ir além? O senhor pode ler a justificativa do projeto para a gente? A senhora quer que leia a justificativa inteira? Nobres vereadores, o presente projeto de lei visa corrigir a redação do caput do artigo 15, que faz referência a dispositivo inexistente, qual seja, parágrafo único do artigo 2. Embora seja possível inferir no texto legal qual dispositivo pretendeu o legislador se referir, uma vez identificando tal erro na redação da lei, seu saneamento é medida que se impõe a fim de garantir
a sua correta aplicação. Igualmente, objetiva o projeto de lei a sanar contratação inexistente entre o caput do artigo 7, no seu inciso 1º, e entre os parágrafos 2º e 3º do artigo 7 e do artigo 8º. Explica-se. O caput do artigo 7 faz referência à hipótese de substituição temporária, eventual e inadiável de servidores efetivos, mas lista como uma dessas hipóteses a vacância do cargo nos moldes previstos no regime jurídico único dos servidores municipais. Entretanto, a hipótese de vacância não é situada de afastamento temporário do profissional. Há ainda evidente contradição entre os artigos 2º e 3º, entre os parágrafos 2º e 3º do artigo 7º e o artigo 8º, uma vez que prevêem prazos distintos para a vigência de contratos temporários. A redação do artigo 5º, inciso 2º, necessita ser alterada a fim de extinguir a possibilidade de interpretação dúbia ou errônea, extinguir possibilidade de ampliação de hipóteses de contratação sem processo seletivo e corrigir erro consistente na referência a dispositivo legal inexistente. Ou seja, merece revisão o texto do referido dispositivo legal, de forma que fique mais claro. Por derradeiro, pretende o presente projeto de lei inserir no texto legal disposições que disciplinem a situação em que o município, por questões de ordem interna, não tenha conseguido organizar e concluir novo processo seletivo antes do fim da validade do processo anterior. Nesses casos, não pode a administração ficar inerte, deixando de fazer novas contratações e, por conseguinte, prejudicando o bom andamento das atividades administrativas e a qualidade do serviço público. Assim, prevê o projeto de lei que, a exemplo do que prevê o artigo 5º da Lei 2.427/99, redação dada pela Lei 2.467 de 2015, caso a validade de um processo seletivo chegue ao seu término, sem que o outro processo seletivo tenha sido organizado ou concluído, ou ainda, diante da ausência de candidatos aprovados em processo seletivo vigente, é permitida a contratação sem prévio processo seletivo pelo prazo máximo e improrrogável de 120 dias até que novo processo seletivo seja organizado. Tal prazo seria de 180 dias em caso de contratação de médicos. Importante destacar que a atual redação do artigo 5º conduz ao entendimento de que a contratação sem prévio processo seletivo, pelos prazos determinados em seu texto, até que novo processo seletivo seja organizado, somente seria possível para substituir profissional que teve seu contrato rescindido ou suspenso antes da data prevista para o seu término. Deixou a lei, portanto, de prever expressamente as hipóteses mencionadas à luz o que o presente projeto corrigirá com a inserção de novos 2 parágrafos no artigo 3º da Lei 2.427, de 2014. Pelo exposto, é imprescindível que essa Casa Legislativa proceda à aprovação da presente iniciativa de lei. Cordialmente, Prefeito Municipal, senhor Ângelo Cheque. Obrigada, vereador. Projeto de lei número 090/2015 em discussão. Em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 090/2015 aprovado em primeira votação. Acho que, quando vem um projeto dessa forma, é muito importante uma leitura ampla, não para nós, vereadores, mas para quem está acompanhando as reuniões da Câmara. Bom, terminamos, então, as votações aos projetos, retornamos ao uso da tribuna, e o vereador inscrito agora é vereador Geraldo Deusdedit, Geraldinho Violeira. Logo depois, vereador Idelmino. Vereadores, eu só queria lembrá-los de que nós ainda temos extraordinária hoje para votação do projeto, o regime de urgência, então nós teremos que fazer mais uma votação. Vereador Geraldo Deusdedit.
Novamente, uma boa noite a todos e todas, vereadores e vereadoras, público aqui que nos acompanha ainda. Obrigado pela presença a todos. Aos funcionários dessa casa, que nos assiste em casa às 9h20 da noite, pela TV Viçosa ou Rádio Universitária FM. Bem, Delmino, quando a gente vê uma professora Gilcélia ocupar uma tribuna da Câmara, dá vontade de deixar o meu lugar e ela substituir esse vereador. É de grande sabedoria a ocupação da pessoa, do viçosense, que sirva de exemplo a esse corpo legislativo. Aquilo foi política pública que Viçosa precisa. Não somente vir aqui pedir quebra-mola, pedir mata-burro, pedir asfalto. Aquilo é política pública que vai atender as escolas públicas, as pessoas, os idosos, enfim. Saibam e aprendam com aquela pessoa, a Gilcélia, que ocupou a tribuna no primeiro expediente. Pois não, professor? Bem rapidamente, senhor vereador. Quero também parabenizar a Gilcélia. Né? Realmente ela colocou aqui um tema que foi discutido nessa casa, o quanto é importante cuidar daquele espaço público, né? Inclusive ver a proposta de terceirizar, numa fala de um vereador dessa casa, aquele espaço, e volto a dizer, aquilo tem que ser público, tem que continuar público, e tem que atender a rede pública municipal e fazer daquilo um instrumento de inclusão social. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Também, vereador, aproveito aqui, Paulo Cabral, na semana passada, algumas indicações que os vereadores fazem, eles são atendidos de uma semana para outra, rápido, para gerar conflito político aqui, virar um debate politiqueiro, e a sociedade que precisa de saber onde anda a iluminação pública, foi a indicação que fiz há 2 semanas, e dos medicamentos, que eu fiz aqui na oportunidade, nem como indicação, diretamente ao secretário de governo. Dos 120 medicamentos, quase ou mais da metade está em falta no serviço público municipal. Peço ao senhor, vereador representante do Poder Executivo, a indicação que fiz da taxa de iluminação pública como resposta à sociedade e dos medicamentos, onde anda as licitações para a compra desses medicamentos. Bem, também, né, na semana passada, houve aqui uma discussão também, aproveitando as discussões de defesa dos deputados federais. Eu, no meu lugarzinho, muito quieto e sábio, pensei, para mim, vereador Delmino, não precisava nem ter congresso e nem ter deputado estadual. Para o senhor ver aqui a representatividade do cidadão na sua comunidade. Para que ter um congresso de 500 deputados federais? Ou uma Assembleia Legislativa de 100 ou 200 deputados estaduais? Isso é custo para o município. Isso é desgaste, ou desgaste público. Vou mostrar um projeto de lei aqui para os senhores. Projeto de lei 2960, para os senhores verem o que os nossos deputados federais, os representantes que vocês brigam aqui, fizeram nos últimos dias. O projeto de lei 2960 de 2015, que dispõe sobre o regime especial de regularização cambial e tributária de recursos, bens ou direitos de origem lícitas, não declarados e remetidos ao exterior. São os paraísos fiscais. Todos os deputados que vocês brigaram aqui, todos os deputados que vocês estão brigando aqui, olha os crimes anistiados pelo projeto de lei. Usar falsa identidade para fazer operação cambial, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem tributária, sonegação fiscal, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsificação ideológica, descaminho, sonegação tributária de contribuição previdenciária. Todos esses crimes foram ou serão anistiados por essa lei, projeto de lei 2960. E os deputados que os senhores brigam aqui, debatem, todos votaram sim ao projeto. Vou destacar aqui. Sim, está aqui. Ah, não, vereador. Eu fiz todo o trabalho, vereador. Vou até destacar aqui os que não disseram não. Delegado Edson Moreira, não.
Gabriel Guimarães, deputados federais de Minas. Por isso que eu digo, os que estão lá, 10%. Só terminando. Gabriel Guimarães, não. Mauro Lopes, não. Nilton Cardoso Júnior, não. Rodrigo Pacheco, não. Silas Brasileiro, não. Os outros 520 deputados, todos eles contribuíram para que vocês aqui ficassem brigando e defendendo o deputado federal. Obrigado, boa noite. Para o uso da tribuna, vereador Idelmino. Logo depois, vereadora Maura Fontinelli. Muito obrigado. Quero cumprimentar o vereador Carlitos Alves, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar os servidores dessa casa, todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo pelos meios de comunicação. Quero saudar aqui os companheiros e companheiras que ainda se encontram no recinto aqui da Câmara, cumprimentar meu amigo Bibi Gambá, senhorita Fernanda, presente aqui nessa noite. Obrigado pela presença. Bem, nobres colegas, eu trago aqui dois assuntos para serem tratados nessa noite. Primeiro, em relação à merenda escolar municipal, vereador Marcos Nunes. Eu tenho aqui uma correspondência do Conselho de Alimentação Escolar, assinado aqui pela presidente do Conselho, Elisete Moraes Braga. Eu gostaria de tornar público esse ofício que a presidente desse conselho encaminha ao Executivo Municipal para a Secretaria Municipal de Administração, com os seguintes dizeres: Excelentíssimo senhor Ronaldo Santana, secretário municipal de administração. Assunto merenda escolar. Prezado senhor, conforme preconiza a Lei Federal número 11.947/2009, tem o direito à alimentação escolar os alunos matriculados na educação básica pública, oferecida em creches e pré-escolas, no ensino fundamental e médio e em estabelecimentos mantidos pela União e ainda das escolas indígenas e quilombolas. Pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, a quantidade de merenda encaminhada a cada instituição deve ser calculada pelo número de alunos de cada unidade de ensino. Para isso, é preciso que a Secretaria de Educação possa contar com a agilidade do fornecimento da alimentação escolar e, para tanto, é imprescindível que a Secretaria de Administração licite, em tempo hábil, a alimentação escolar que será fornecida às unidades educacionais. Cabe salientar que a Secretaria Municipal de Educação encontra-se hoje sem profissionais da nutrição para atuar no processo de organização da alimentação escolar, uma vez que aguardamos a contratação desses profissionais pela administração municipal. Em virtude do exposto, pedimos, então, que essa secretaria proceda o mais rápido possível com a licitação da alimentação escolar, para que não tenhamos de iniciar mais uma vez o ano letivo sem merenda nas unidades educacionais do nosso município. Quero aqui parabenizar a presidente aqui do CAI, a Elisete Moraes Braga, porque o vereador Lício Lerner, essa presidente, ela encaminha esse ofício para o secretário de administração, não é à toa, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Isso é ato recorrente, vereador Mequilo. Infelizmente, começa-se o ano letivo sem que tenhamos a merenda já disponível para os nossos alunos. Então, realmente, eu peço aqui, né, um atendimento, uma atenção especial ao que está sendo pedido pela presidente do CAI, para que a gente não corra o risco realmente de iniciar o nosso ano letivo, mais uma vez, vereador Marcos Nunes, sem o atendimento às nossas crianças em relação à alimentação escolar. Eu tenho mais um assunto para ser tratado, aí gostaria de contar com a compreensão da mesa, diretor, para me dar mais um minuto, né, por gentileza. Em relação à dívida do município, o vereador Geraldinho da Violeira, com o IMAS. Hoje está vencendo a terceira parcela de repasse do Poder Executivo para o IMAS.
somando R$ 1.200.000. Então, realmente é algo preocupante. Eu levantei essa questão, vereador Paulinho Brasília, na semana passada, o senhor não se encontrava, mas já passei essa informação para o senhor, e aí eu quero tornar público aqui, nobres colegas, uma correspondência do IMAS, que foi remetido para o excelentíssimo senhor prefeito municipal Ângelo Schecker, com cópia para a Controladoria Geral, para a Secretaria de Finanças, para a Câmara Municipal, membros do Conselho Deliberativo do IMAS e presidente do Conselho Fiscal do IMAS. Essa correspondência é datada de 5 de novembro de 2015, que diz o seguinte: excelentíssimo senhor prefeito municipal, e não obstante aos descontos realizados pelo município de Viçosa em folha de pagamento dos servidores beneficiários do IMAS, comunico que até a presente data tais valores não foram repassados à autarquia em questão. Do mesmo modo, verificou-se que o município de Viçosa encontra-se inadimplente, ou seja, está devendo, com relação à contribuição que lhe compete, deixando de proceder o repasse final, conforme artigo 89 da Lei 1512 de 2002. Ressalta-se que o minuciado atraso no repasse de valores vem causando sérios danos ao Instituto, que depende diretamente das respectivas contribuições para o pagamento de consultas e exames médicos dos segurados, dentre outros. Deste modo, solicito que proceda o repasse dos valores descontados em folhas de pagamento dos servidores, bem como a contribuição que lhe compete por medida de extrema urgência. Respeitosamente, Marcos William dos Santos Fornes, presidente do IMAS, e Dene José Viana, diretor financeiro do IMAS. Meus amigos, sinceramente é algo aqui extremamente preocupante. O IMAS já está com dificuldade, conforme eu falei, de cumprir o seu papel junto ao nosso servidor. E aí, vereador Luiz Solene, eu fico aqui, lembrando de algumas ocupações que eu fiz nessa tribuna, em relação ao que é prioridade para o nosso município. Eu pedi aqui já toda a documentação sobre a festa da cidade, o que foi gasto lá, não estava na peça orçamentária, pelo menos dentro da Secretaria de Cultura, que ele falou que foi gasto, finalizando, foi gasto na festa da cidade, e aí eu começo a entender que o dinheiro está começando a fazer falta para o nosso município. Muito obrigado, eu peço a minha reinscrição. Bom, em relação à carta encaminhada a essa casa, eu quero deixar muito claro que ela não veio para plenário porque ela não foi endereçada à Câmara, e sim ao prefeito municipal. Ela veio com cópia para essa casa, não foi com cópia para a casa, foi com cópia para a presidente da casa. Eu li a carta, liguei imediatamente para o prefeito, que me disse que estava recebendo a correspondência também naquele momento, que ele ia procurar saber o que estava acontecendo. Na semana passada, eu cobrei o Luciano, e o retorno que eu tive como presidente da casa é que semana passada foi pago mais uma parte em relação à dívida que a prefeitura tinha com o IMAS e que no final do mês seria repassado o resto. Então, essa foi a resposta que eu obtive. Então, essa foi a resposta que eu obtive da pessoa na qual eu cobrei, que foi o secretário de Finanças. Agora, podem ficar tranquilos que, mais uma vez, eu vou pedir não só ao Executivo, mas o IMAS, uma planilha dizendo para que eu possa apresentar na reunião da semana que vem dessa casa. Quero pedir à Secretaria que providencie esse pedido para mim. Mas a carta, não veio nenhuma carta endereçada à Câmara Municipal. A carta que veio foi uma cópia da carta que foi enviada ao prefeito, foi endereçada à presidente dessa casa. Deixando claro ainda que nós sentamos todas as terças-feiras, junto com o jurídico e com a Secretaria Legislativa, para colocar em leitura as correspondências recebidas. E eu ainda, a própria Secretaria Legislativa e o próprio setor jurídico, acho que muitas coisas que vêm para leitura não precisariam vir. Vem por achar, por ser esse o crivo da presidência. Então, mas não leio, não li e jamais vou ler
nenhuma correspondência que não for enviada com nome para essa presidência ou essa casa. Né? Cópia de carta não será lido em plenário. Para o uso da tribuna, vereadora Maura Fontinelli. Boa noite, senhora presidente, a qual eu cumprimento demais vereadores, público presente. Eu queria falar, né, agora que eu estou falando com o Wagner, que eu concordo com ele plenamente, né, sobre a água, sobre a manifestação que ele fez, mas também num ponto eu discordo, concordo com o Helder. Por quê? Porque a gente tem que continuar no racionamento, sim. Porque choveu, as represas estão cheias, mas nós continuamos com o racionamento, porque se parar a chuva, nós vamos ficar nessa confusão, fazendo racionamento, perigoso faltar água, perigoso faltar água em hospitais, em creches, em escola. Então, pedir ao público, o público de casa para continuar economizando, se lavar calçada, se lavar alguma coisa, com a água de máquina, né, a água que sai da máquina, tudo. E falar também sobre o Colégio Equipe. Eu achei muito bonitinho da Maria Clara recitar, né? Recitou o hino. Eu nunca tinha visto isso. Então, eu achei esse muito interessante, muito bonitinho. Os meninos cantando na flauta. Foi uma homenagem que eles fizeram para os vereadores, para a Câmara, para todo mundo, muito bonito, eles estão de parabéns. A professora Gilceia também, o equipe, um colégio muito bom, um colégio, né, um exemplo de colégio. O que ela falou também é certo, preocupado, né, com os colégios municipais, a gente tem que igualar, né, o esporte, concordo plenamente com ela. E eu gostaria de esclarecer a minha fala na semana passada, na tribuna, que eu citei, eu ia até falar mais cedo, que a Cida Paiva estava aí, mas não deu para mim falar, que eu citei o nome dela. Mas eu tive a liberdade de citar o nome dela, por quê? Porque ela foi minha representante, que eu escolhi para representar, né, o conselho no IMES, que eu votei dela. Não, eu não falei, não é porque ela passou informação para alguém, nem nada, não. Então, assim, ela ficou um pouco, assim, ela ficou, né, constrangida, mas eu queria deixar bem claro que ela não passou nada, informação, nem nada, não. Eu citei o nome porque ela estava no plenário e eu tive a liberdade de citar porque eu confiei nela para votar e citei o nome dela porque ela estava no plenário. Então, só isso que eu queria esclarecer. Não foi ela que passou informação nenhuma, só que eu citei o nome dela no plenário. E agora que saiu o assunto sobre o IMAS também, que a carta não chegou nas nossas mãos, que Marilândia falou que foi interessado o prefeito. Né? Então, a gente não estava sabendo, mas que deve tomar iniciativa, cobrar, porque o IMAS, né, é da gente, é dos funcionários, para não deixar igual o IPREV, tá? A situação como está o IPREV, né? O IPREV tem dificuldades, podia ter feito isso, né? Não sei porque o IPREV está nessa dificuldade também, entendeu? Assim, então, tem que tomar conta mesmo, tem que defender o IMAS, porque o IMAS pertence aos nossos funcionários municipais. Então, concordo plenamente que tem que olhar o que está acontecendo para ver, para pôr o dinheiro em conta, porque é a nossa saúde que está em jogo. Muito obrigada e boa noite. Mais algum vereador inscrito? Vamos, então, para a reinscrição. Vereador Helder Evangelista. Coloca as fotos, por favor. A outra. Bem, essa rua José Mairim, que ela fica ali subindo o Morro Cruzeiro, fica no bairro Maria Eugênia, onde há uns 3 meses começou o calçamento dessa rua, e havia material para poder concluir toda essa obra, João.
Aí eu não entendo o porquê que, de repente, as pedras acabaram, meio fio ficou 3 semanas sem fazer. Pode passar a foto, por favor? O que acontece? Com as chuvas vindo, olha o que acontece. Se perde um serviço que já foi feito, né? Então tem que refazer o serviço. Então é só solicitar aí ao Executivo para poder dar uma apertada, ver o que faz com esses chefes, alguns chefes, alguns subordinados deles, que não dá para entender o que é que acontece. Se é por politicagem que não quer fazer, se é porque a gente empenhou em conseguir, aí agora que amarrar a situação, então fica uma coisa complicada. Pode passar, por favor. A Rua Goiás, há uns 15 dias, 15, 20 dias, eu levei o secretário, esse cidadão ele autorizou que eu mostrasse a foto dele. Podem perceber que ele não tem uma perna, então ele é um deficiente. Pode passar. O que acontece? Essa rua, quando chove, carro não sobe, não existe carro que sobe ali. Então eu solicitei, já que se não tem condições de fazer a captação, a pavimentação asfáltica, que faça pelo menos uma passarela para poder dar circulação com esse senhor, para dar movimentação para ele, uma acessibilidade para ele, através de sua cadeira de rodas. É um senhor que não é leve. Agora, como que você desce com um senhor num morro desse com chuva? Isso aí para subir no seco já é ruim, você imagina com chuva. Chuva não sobe. Na verdade não chove, pode passar. Bom, meu carro não subiu, né? O fitinho velho, mas não subiu não, aguentou não. Não sobe. Olha só, olha para vocês verem o grau de dificuldade que é para deslocar com esse senhor que faz tratamento médico constante. Então eu peço ao Executivo também que olhe com carinho para essa rua, tá? A Rua Goiás, ela fica lá no bairro Sagrada Família. Pode passar. Pode começar as fotos da Ana Cardoso. Essa Ana Cardoso, é como eu disse aqui, desde quando eu entrei aqui, que eu assumi como vereador, eu venho fazendo cobrança dessa rua. Depois também entrou a vereadora Heloísa, também continuou fazendo as indicações. Aí ela faz, eu faço, ela faz, eu faço e nada acontece. Olha o buraco que tem naquela parte de cima ali. Vai passando, por favor, pode passar na foto. Pode passar. Pode passar. Olha, esse já é o terceiro. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar mais uma. Isso, para aí. Observem que ali por baixo da escada, olha a camada que existe de concreto. Observe que por baixo da escada já não existe o apoio. Isso aí, o que acontece? São várias crianças que vão às escolas, como ali no Colégio Viçosa, né, no Centro Educacional, no Edmundo Lins, Pro Equipe, trabalhadores que transitam nesse beco diariamente. Isso aí, o dia que isso aí ceder, porque agora eu já estou mostrando mesmo, que eu já avisei, porque o dia que isso aí ceder e machucar uma criança, ou machucar um cidadão que estiver carregando um peso que aquilo não vai aguentar, eu quero ver quem é que vai assumir as responsabilidades. Porque isso aí eu já levei o chefe de departamento da Obras. Ano passado, tá? Existem canaletas ali toda entupida, ele se comprometeu de fazer e não tomou providência até hoje. Mas não tomou providência por quê? Por pura politicagem. Porque é adversário político, então não querem fazer, não querem cumprir com suas obrigações. Muito obrigado. Para a reinscrição, vereador João de Josino. Eu vou falar um pouquinho do trânsito, viu, gente? Essa semana lá no Cantinho do Céu, depois que eu reclamei a falta de sinalização, eles foram lá e pintaram 2 faixas. Uma que atravessa o asfalto e uma subindo a Medina Floresta. Essa semana eu presenciei um acidente feio lá, viu, Mequino? O cara estava, por exemplo, o cara que desce nesse sentido, eu falo Morro do Coruja antigo, né, que chega até perto da venda do meu pai, e quem está subindo, o cara que está descendo não tem visibilidade para ver o carro que está, né, o cara não tem um pare perto da venda do meu pai e também não tem nenhum pare subindo a Medina Floresta, mas quem está subindo acho que tem preferência, né? Então não tem sinalização nenhuma. Hoje também de manhã, acho que foi, nesse caso também foi mais a imprudência mesmo do motorista lá, do motoqueiro e o carro, que eles bateram ali naquele sinal perto da entrada ali do Partenon. Então acho que ali foi, você viu aqui lá, né?
É lógico que também falta sinalização, não tem uma faixa para pedestre atravessar, entendeu? Ali você tem que, para atravessar, você tem que ficar ali com 4 olhos. É carro para baixo e para cima, o tempo é muito pouco para o cidadão passar ali. Então, até hoje, eu não entendo por que o Departamento de Trânsito, né, não tomou assim, medida nenhuma, né, sinalização, por exemplo, fiz aqui na entrada aqui da Dona Gertrudes, ali com a Dr. Brito, é outro local também perigoso, que os meninos atravessam para ir para a escola no código do carro, aquela escolinha que é a primeira Gênesis, né? A primeira ali, não tem sinalização nenhuma. A hora que mata, eu fiquei até alegre um dia aqui que o rapaz, cansado de pedir para fazer a sinalização lá, aí ele veio aqui e falou que eles começaram a fazer uma sinalização. Foi lá no Dr. Brito, fez lá pintou uma rotatóriazinha lá. Aí fiquei alegre, achei que ia dar continuidade, que é para baixo, né? Foi lá e fez uma média lá e foi embora, acabou. Viu? Ô, gente, muito obrigado, boa noite. Para o uso da tribuna, vereador Marcos Nunes. Queria tratar, senhora presidente, obrigado aqui pelo uso da palavra, de 2 assuntos. Já peço desculpa porque são 2 assuntos que eu não vou conseguir falar com 5 minutos. Mas o primeiro deles é lamentar, vereador Idelmino, que, infelizmente, no Brasil, né, acabei de ler essa semana um livro sobre a história dos partidos políticos no Brasil, e a gente tem uma dificuldade enorme ainda de conviver com a democracia. E aí eu quero lamentar o fato de esse ano, né, ou dessa vez, a eleição das diretoras de escola aqui do município, ter sido convocado no dia, se não me engano, 5 de novembro, para acontecer no dia 30. Eu não acho que é um tempo suficiente para que realmente esse exercício da democracia seja feito. Eu não sei quais são os motivos que levaram a isso, mas deixo aqui minha crítica. Eu acho que uma comunidade escolar, 30 dias não dá, mal dá para formar uma chapa. Quanto mais você fazer a discussão, você levar a coisa à frente. Eu acho que a escola é um desafio. Se, por um lado, é ótimo ter eleição direta, né, e, inclusive, não tem regulamentação que diz o prazo que se estipula para fazer isso, eu acho um prazo de 30 dias extremamente exíguo. Não se dá para fazer nada, digamos assim, considerando uma eleição, nós aqui que somos craques nessa história de eleição, campanha, etc., discussão, numa escola. Então, acho que isso deixa muito a desejar, fica aí minha crítica, espero que numa próxima vez as coisas funcionem melhor. Outra situação que eu quero comentar rapidamente saiu aí na internet, recebi alguns recados aqui no WhatsApp, também andei pesquisando, é sobre a chamada EBT, né, Escala Brasil Transparente. Então, o que acontece? Embora a prefeitura seja, ou o executivo seja muito, como é que fala, tem uma dificuldade enorme de aceitar as nossas críticas, quando a Controladoria Geral da União, que verifica a questão da transparência, vai até o site da prefeitura para verificar como é que é a transparência do município, nós ficamos no último lugar. Quer dizer, o município de Viçosa foi reprovado em termos de transparência pública. E aqui a gente tem que lembrar, senhor Bibi Gambá, embora a mídia e vários partidos políticos ataquem, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, é de nossa iniciativa esse tipo de lei, lei de acesso à informação, lei da transparência. Se hoje o cidadão vai lá no site e tem uma transparência lá, é de iniciativa nossa. Por mais que a gente queira combater a corrupção, ainda tem tentado colocar nos nossos ombros que nós é que somos o partido corrupto. Mas veja bem, isso não quer dizer, quero dizer bem claro, que exista corrupção na prefeitura. Também não quer dizer que não exista. O que quer dizer é o seguinte, quando o cidadão quer ir lá e ter acesso à informação, não tem. Então, eu estou cobrando isso aqui do Executivo, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu acho que isso é um absurdo. É um absurdo. Nós estamos na época da tecnologia da informação. Então, é preciso, é uma vergonha, na verdade, viu, senhora presidente? É uma vergonha para esse município e a Câmara é incluído nessa. Porque nós estamos lá atrás, nós tomamos nota 0, nota vermelha, dentro do ranking que é feito. Então, na verdade, o CGU, ele vai até o site da prefeitura e faz uma série de questionamentos e avalia o tempo que esse questionamento gastou para ser feito. Na verdade, existe toda uma metodologia, que não vai dar tempo de falar aqui, senhora presidente, mas, por exemplo, 25% da nota é relativo se o município tem ou não lei de acesso à informação, se tem ou não a regulamentação dessas leis, que não tem.
né? Não tem. E os 75% fica por conta da chamada transparência passiva, que é, eu cheguei lá no site, verifiquei um determinado assunto, tenho uma curiosidade, questiono, e aí o executivo não responde. Diga-se de passagem, eu acho que isso aqui é uma coisa importante, o quanto o governo do falecido prefeito Celito Sarri foi cobrado a respeito disso. O quanto que ele foi cobrado. E aí essa administração continua na mesma, quer dizer, a gente não sabe, na propaganda ela era vice do prefeito, do Celito, mas não era do governo. Na prática, eu não sei como é que é. Então, não sei o que o Ângelo, né, o nosso prefeito, tem a ver com isso. Mas eu só queria pedir aqui que o dever de casa fosse feito, que se olhasse isso com carinho, porque foi criado a tal da AME Viçosa nessa cidade, vereador Mequilo, exatamente quando os cidadãos tentaram obter informação de dinheiro que é público na prefeitura e não conseguiram. E aí começaram. Então, nós precisamos aprender. O nosso prefeito tem um discurso muito bonito de combate à corrupção, de transparência pública, mas tomou zero durante o exercício dele. Foi pesquisado de 30/7/2015 a 6/11/2015. E, no entanto, as informações não foram obtidas. Foi localizada a regulamentação da Lei de Acesso à Informação pelo Poder Executivo? Resposta, não. Não vou ler todos porque o meu tempo está acabando. Os pedidos enviados foram respondidos a prazo? Não. Foi localizado no site a indicação quanto à existência de um sistema de informação ao cidadão? Um atendimento presencial? Não. Então, olha, eu sinto muito, aqui eu também estou envergonhado, junto com toda a população de Viçosa, pelo fato de frente à Controladoria Geral da União, o nosso município ter tomado nota zero. São cerca de 90 municípios aqui de Minas e nós estamos entre eles. Eu acho que Viçosa não merece isso, espero que o Executivo cuide disso, conserte isso, porque eu acho que ele tem competência para fazer isso. E se tem um discurso muito bom de transparência, vamos botar esse discurso no site para que a transparência esteja lá na hora que a gente for lá pesquisar. Obrigado, viu, senhor presidente? Boa noite. Com a palavra, a presidente Marilange. Bom, como eu não usei a inscrição, eu vou me dar ao direito, né, de falar. Eu não ia, estava aguardando também para tocar nesse assunto. Eu quero pedir que coloque as transparências para mim, fazendo favor, do site da Prefeitura Municipal de Viçosa. Porque eu também li o documento, eu li durante a semana e também quis entender por que Viçosa era nota zero no questão do site transparência. Isso, o site da prefeitura ali está. Pode passar, fazendo favor. Também ali, a parte do que deve existir no portal transparência, também ali naquela parte da ouvidoria. E a outra parte, que é a parte do portal transparência. Então, eu trouxe isso até para sinalizar. Porque, de acordo... Pode retirar para mim. Só para vocês entenderem, primeiro, a Câmara ela tem uma vantagem em relação ao Executivo. O nosso site ele é hospedado no site no Senado. E aí nós temos hoje, inclusive renovamos agora a nossa inscrição, que nos dá direito a manter até 2020 no site do Senado. E aí eu só quero mostrar para vocês que eu também fui atrás para eu entender por que Viçosa tinha sido zero, né, no site. E aí aqui fica muito claro quando se diz que mais de 60% dos municípios do país e 2 estados brasileiros tiraram nota zero. E outros 23% receberam notas 1 ou 2 na escala do Brasil Transparência, lançado pela Controladoria Geral da União. Então, quer dizer que nós somos, junto com 60% zero, e tem os de 23%, 1 e 2. E aí eu fui tentar entender, e eu procurei a Procuradoria do município, porque eu queria entender o porquê de Viçosa não estar com nota zero, e o que fica claro? Primeiro, o município de Viçosa, ele já tem um processo, que é o processo 2950-2015, onde ele tem que fazer um decreto, vereador Marcos Nunes, e eles não entendem que aquela parte de ouvidoria do município
Porque o CGU, ele parte do princípio do atendimento ao cidadão. Então, como é que o cidadão é atendido através do site? Então, ali, como o próprio site, ele não faz o registro da resposta, entende-se que fala com o cidadão e não existe a resposta. A única forma, e aí o município hoje está fazendo um decreto, né, já tem 2 meses que eles estão trabalhando nisso, que é um decreto para regulamentar a lei da informação. Qual vai ser a possibilidade? Primeiro, a Câmara, eles têm que mudar o nome da ouvidoria, porque eles entendem que só os sites que têm o SIC, que é o Sistema de Atendimento ao Cidadão, que é considerado o município que atende ao cidadão através do site. Terceiro, é que ele oferece, né, e aí a prefeitura, o município de Viçosa, e eu olhei aqui, Ponte Nova é 0, Ubá é 0, todo mundo é 0 na região. Por quê? Na verdade, você tem que hospedar o seu site no CGU, e além de hospedar ele no CGU, o CGU tem que lançar um software onde você vai entrar e vai poder o CGU vai poder reconhecer que dentro daquele uso do software tem tanto a pergunta quanto a resposta em relação à questão da transparência. Então, é mais ou menos o que a gente vive hoje no Senado. E o município ele tem uma diferença nossa, que a gente vem buscando, que é em relação ao sistema. O sistema hoje que a prefeitura tem licitado, ele ainda é melhor do que o sistema da Câmara. Porque hoje muitas coisas que nós poderíamos ter no nosso site de transparência, nós não temos por ineficiência do sistema que a Câmara tem aqui. Tanto que nós fizemos uma denúncia ao Tribunal de Contas por causa do sistema que nos atendem aqui na Câmara Municipal e estamos retirando a licitação e deixando sem direito a eles de licitar de novo. Então, da mesma forma em que nós temos o nosso site hospedado no Senado, uma das únicas formas, todos esses municípios que tiraram de 9 a 10, tem o software da CGU. Então, o avanço do município, e aqui eu quero alertar o Executivo, através de tudo que eu li, é a hospedagem, não a hospedagem, mas o uso do próprio software sem custo que tem o CGU, que possa fazer esse registro. Porque tem sites, de acordo com algumas análises feitas aqui na internet, tem sites de prefeituras que receberam 0 e que sequer o site foi localizado pela CGU. Então, é importante também entender que o CGU começou esse trabalho em 2013, só há 2 anos, e que ele não adianta só ele dar 0. Ele tem que buscar, entender e trazer subsídios para que os municípios possam se adequar a isso. Né? E aí eu tiro o chapéu para o Senado. E aí eu digo, o Senado, nesse sentido, dá suporte às casas legislativas de se hospedar lá. Nós temos hoje o site da Prefeitura, enquanto vereadores aqui, hackeado por 3 vezes. A Câmara tem 6 anos que tem um site que nunca foi hackeado. Por quê? Ele é hospedado no Senado. Então, fica aqui também uma crítica ao CGU, no sentido de que toda vez que você avalia, você tem que trazer instrumentos. Então, e fica aqui, né, o 0 da questão da não transparência, ela não está vinculada às leis que devem estar no site da prefeitura. Vocês podem entrar lá, que vocês vão encontrar as leis. Eles avaliaram pela falta de atendimento ao cidadão no site. E aí nós temos que mudar com projeto de lei o nome de ouvidoria para SIC. Ok? É isso, muito obrigada. Com a palavra o vereador Lito Solene. Presidente, reportando a sua fala, realmente fiquei preocupado. Que nota 0 é essa aí que o município levou? O porquê, os critérios da avaliação? Bom, eu acredito
bom, para mim já foi esclarecedor e que aqueles que, né, eu sei que foi 0. Eu sei, eu não sabia os critérios que levava a receber a nota 0. Entendeu? Pois é, não está de acordo, então, com a Controladoria Geral da União. Bom, na semana passada, eu trouxe aqui, inclusive, fotos da rua Cristóvão Colombo, acho que é isso mesmo, João Brás, Bairro João Brás. Falei aqui, né, da deficiência que tem lá, um barranco muito alto, uns 30, 40 metros lá, está cedendo, a rua em cima, está caindo, etc. Bom, no dia seguinte, foi entre aspas, uma força-tarefa da prefeitura lá, para poder interditar parcialmente a rua, né, fazer um meio-fio quase no meio da rua, impedindo de automóveis de maior porte passar. Para espanto da equipe, eles me ligaram na hora, os moradores não queriam deixar fazer. Me ligaram e falaram, gente, eu acredito que eu acho que é o poder público que tem que agir. Se os moradores, um dia antes, fomos lá, conversamos, entramos num acordo que tem que ser feito, o engenheiro que é o técnico ali para poder decidir o que fazer. Se foi tudo ok, então vocês têm, eu acho, que até contra os moradores fazer esse paliativo para que tragédias maiores, tragédias não venham a ocorrer. E assim foi feito, sensibilizaram, lá depois outros moradores chegaram, a necessidade, eles queriam algo definitivo, mas eu acho que o município não podia fazer nada definitivo, uma vez que se tratava de um terreno particular, né? Eu espero que as ações do município tenham sido com relação ao atual proprietário do terreno, para que tome providências, enfim, as medidas legais cabíveis aí. Enfim, foi feito, Defesa Civil, Departamento de Obras, né, o Baião, o secretário de Obras, esteve lá, muito preocupado com a situação, então esse paliativo foi feito. Quando a gente tem que apontar, eu acho que nós somos grandes parceiros do Executivo. Quando a gente aponta, é porque é a demanda do município. E quando ocorre de ser realizado aquela demanda, o vereador aqui, vários vereadores disseram, nós não estamos aqui fazendo favor, é nossa obrigação. Ao mesmo tempo que o Executivo também não está fazendo favor, é obrigação de todos ali fazer. Mas o Brasil, a descrença na política, a descrença como as coisas funcionam, a engrenagem da coisa pública é tão grande que quando as coisas acontecem, a gente fica satisfeito e quer vir falar, né? Então, estou aqui, né, colocando esse ponto que foi solucionado parcialmente através de um paliativo naquela rua Cristóvão Colombo, e a gente aguarda que algo definitivo venha a acontecer com uma ação, né, jurídica, uma ação administrativa do município ao proprietário ou proprietários, não sei, daquele lote. Enfim, são essas minhas palavras. Obrigado. Com a palavra o vereador Idelmino. Muito obrigado, senhor presidente de exercício, vereador Carlitos Alves. Bem, eu gostaria, nobres colegas, aqui de voltar rapidamente nessa questão do IMAS. Eu quero dizer aqui, vereador Paulo em Brasília, representante do Executivo nessa casa, demais colegas, que eu vou ficar igual carrapato em cima do Executivo. Essa questão do IMAS, ela tem que ser esclarecida, o Executivo tem que cumprir com o papel dele. Coloquei na semana passada, né? Isso é apropriação indébita, está descontando do nosso servidor e não está repassando para o Instituto. Então, isso é muito sério, né? E isso é improbidade administrativa, vereador Carlitos Alves. E aí, senhora presidente, desculpe aqui discordar da senhora, vereador Marcos Nunes, senhora presidente, quando eu pego aqui, o vereador Paulo de Brasília, a correspondência do IMAS, ela está com cópia remetida à Câmara Municipal. Ela não está remetida, senhora presidente. Então, eu gostaria que, para o bem da democracia,
que quando chegar uma correspondência para a Câmara Municipal não é a senhora presidente. A Câmara Municipal são os 15 vereadores. Para não correr o risco, por exemplo, igual foi na semana passada, da nobre colega Maura Fontinelli, não saber dessa informação. O próprio vereador Helder Evangelista ocupou a tribuna e falou que não sabia, né, a respeito disso, que buscaria informações. Então, eu me sinto privado, vereador Marcos Nunes, me sinto cerceado do meu direito enquanto vereador de ter acesso às correspondências que estão chegando nessa casa. Falei em outra ocasião e volto a dizer, essa mesa legislativa não está sendo mesa legislativa, está sendo mesa executiva. E aí está cerceando o meu direito enquanto vereador de cumprir o meu papel, viu, vereador Paulinho Brasília? Porque a gente realmente precisa ter informação. A gente precisa ter acesso àquilo que está acontecendo no município, precisa dos documentos. E isso não está chegando para a gente. E aí eu quero aqui, rapidamente, falar de um outro assunto, que é em relação ao fato de que nós vamos ter nessa casa aqui, dia 3, a nossa audiência pública em relação ao SAI. A preocupação, acho que não deve ser só minha, em relação ao SAI, os demais colegas vereadores que aqui estão, vêm acompanhando, viu, vereador Mequilo? Eu acho que a gente tem que defender o SAI, porque é nosso, é uma autarquia nossa, e, ao mesmo tempo, cumprir, cobrar, para que o SAI realmente ele cumpra o papel dele da melhor maneira. E aí, quando o SAI não consegue cumprir o papel dele, vereador Mequilo, na verdade, não é culpa do SAI, é culpa de quem é o gestor municipal. O SAI está lá, os prefeitos estão passando, não estão tendo essa preocupação de fazer o investimento necessário para que aquela autarquia realmente funcione. Aquilo é nosso. E desde que o senhor assumiu, aquilo lá, como vereador, aquilo lá foi aberto politicamente, vereador Marcos Nunes. Abriu para cargos políticos e, a partir daí, perdeu-se a excelência, chegando no mês de julho, ter 62,6% do arrecadado no orçamento do SAI sendo gasto com folha de pagamento. Isso é um absurdo. Dessa maneira, o vereador Geraldinho da Violeira, o SAI ele não vai conseguir cumprir o seu papel. E a gente quer que o SAI cumpra o seu papel. Por isso, nós estamos puxando aqui, né, nosso mandato popular nessa casa, está puxando uma audiência pública para discutir os problemas do SAI. Questão financeira, questão administrativa, nós queremos aquela autarquia funcionando. E a gente sabe muito bem o compromisso daqueles efetivos que tem lá dentro do SAI com aquela autarquia. E eles querem simplesmente oportunidade para conseguir cumprir o papel deles enquanto servidor municipal. Nos 49 minutos que me resta, eu quero aqui, 49 segundos, aliás, que me resta, eu quero aqui rapidamente convidar os colegas para um evento que vai acontecer, promovido pelo Conselho Municipal de Educação. E aí eu quero parabenizar a presidente do Conselho Municipal de Educação, a senhora Maria da Conceição Paiva, que está promovendo a capacitação que será ministrada pelo professor José Natal de Amorim sobre a criação e instalação do Sistema Municipal de Ensino, que, inclusive, é uma demanda que está lá no nosso Plano Municipal de Educação. Vou pedir que o senhor conclua, porque nós temos reunião extraordinária agora. Obrigado, senhora presidente. Vai acontecer dia 27... Vereador, é para o senhor concluir que nós temos reunião agora. Sim, concluindo, senhora presidente. Dia 27 de novembro vai acontecer lá no CE, na Universidade Federal de Viçosa, das 9 horas às 17 horas. Muito obrigado, boa noite a todos. Nós vamos agora dar início à reunião extraordinária. Antes da reunião extraordinária, o vereador Helder Evangelista quer fazer uma fala, uma vez que ele foi citado. Mas, antes disso, como presidente da Câmara, eu queria deixar muito claro ao vereador Edelmino que eu estou me sentindo desrespeitada como presidente dessa casa. Então, eu gostaria que o senhor me respeitasse e não faltasse ao decoro. Porque se o senhor faltar ao decoro dessa forma,
com a mesa diretora, nós vamos ter que tomar outras providências. Eu não vou aceitar e não vou admitir como presidente dessa casa, pela segunda vez, o senhor subir na tribuna e falar de forma desrespeitosa do trabalho dessa mesa diretora. Então, eu gostaria que o senhor repensasse e refletisse sobre a situação que o senhor está colocando, porque eu, como presidente dessa casa, não vou aceitar, não vou admitir e vou simplesmente encaminhar que a Comissão de Ética tome providências em relação a isso. Não vou aceitar que o senhor faça acusações à mesa diretora na tribuna. Respeito a essa casa, eu exijo a essa mesa diretora principalmente. Pois não, vereador? Em primeiro lugar, vereador Idelmino, eu não disse em momento nenhum que nós temos as gravações, em momento nenhum eu disse que ia buscar informações. Vossa Excelência que usou a tribuna, e como sempre fala que nós somos executivos, e pediu como a ausência do líder do prefeito, né, que não se encontrava aqui na Câmara, Vossa Excelência pediu para que nós buscássemos informações. Em primeiro lugar, eu não sou líder executivo, eu não tenho que buscar informação nenhuma. Se o senhor quiser, o senhor que procura as informações. Segundo ponto, o que eu disse é que eu pedi também ao Executivo que enviasse uma solução para o problema, porque eu também queria saber o porquê, ao qual a vereadora Marilange acabou de dar o relato, de relatar o que é que está acontecendo. Tá certo? Agora, usar a tribuna para poder se promover é muito fácil. E também me sinto desrespeitado. O senhor, por favor, dá nome aos bois, mas não use mais mesa diretora, ou que não é do Legislativo, que é do Executivo. Por favor. Tá? Eu te peço respeito, eu te respeito, tá? E eu gostaria que o senhor me respeitasse. Tudo bem? Muito obrigado. Dou por encerrada a reunião ordinária e vamos dar início à reunião extraordinária. Vereador, favor fazer a leitura do projeto, já é a segunda votação do projeto. 88. A 40ª reunião extraordinária, o projeto de lei 088/2015. Projeto de lei 088/2015, em segunda votação. Cria cargos públicos de provimento efetivo e função comissionada no âmbito da administração pública direta municipal e da outras providências. Projeto em discussão, em segunda votação. Em discussão. Pois não, vereador? Serei breve, presidente. Bom, que bom, né, que chegou a um consenso, as emendas com o Executivo, aceitando, mandando o substitutivo, e que, em resumo, serão 4 profissionais nutricionistas, das 4 o prefeito tem liberdade de escolher uma para ser a chefe das demais, vamos dizer assim, com um adicional de 20%, que é justo pela responsabilidade do cargo. Então, em resumo, é isso. Projeto em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação. A terceira votação. A vereadora Maura Fontinelli, representante, membro suplente da Comissão de Justiça e Redação, pede dispensa da terceira votação. Em discussão, em votação, vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. Dispensa da terceira votação, aprovada. O projeto de lei número 088/2015 encontra-se, então, aprovado e segue para a sanção do prefeito. Dou por encerrada a reunião extraordinária, desejando a todos uma boa noite e bons trabalhos.